Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com o programa da Palavra, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, mais uma vez, hoje, quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021, meio-dia, quase meio-dia e 5 minutos já, desse dia precioso, desse dia chuvoso, desse dia aconchegante, desse dia que Deus nos deu para a glória do nome dele, um dia que nós devemos buscar em sabedoria, para nós encerrarmos o nosso dia debaixo da bênção do nosso Deus, mais uma vez, debaixo do nosso Deus, né? Temos um dia de sabedoria. É o que nós temos tratado na terça e na quinta-feira, a série Sabedoria, e dentro dessa série aprendido e descoberto muitas coisas preciosas, muitas coisas importantes para a nossa vida, nós que queremos e desejamos conduzir a nossa vida de uma forma abençoada, superando os nossos limites, superando as nossas dificuldades, superando os nossos problemas, né? Então nós precisamos de sabedoria, né, para que nós possamos superar essas coisas que vêm contra nós, superar as ondas que se levantam contra nós, enfim, sabermos lidar com tudo isso e sermos, né, felizes e termos a certeza que Deus sempre estará do nosso lado para a glória do nome dele. Então sejam bem-vindos. Hoje nós estamos no escritório da igreja, né? Graças a Deus, chegamos bem cedinho aqui, maravilha. Mas enfim, sejam bem-vindos mais uma vez em nome de Jesus, dentro dessa série Sabedoria. Bom, mas antes de nós passarmos, né, terça-feira, quero me desculpar contigo, terça-feira nós tínhamos um compromisso que infelizmente impossibilitou de nós estarmos entrando no ar. Mas hoje, ontem, também na quarta-feira, sempre que houver a campanha de oração às 3 horas da manhã, nós estamos no 11º de campanha, nas quartas-feiras nós não nos encontramos, porque sobrecarrega o nosso horário, infelizmente. Mas estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus, tá bom? Mas antes, quero só comunicar a você que amanhã nós temos o 5º elo da campanha de Obed-Edom, onde nós estamos orando, pedindo a Deus para poder em 3 meses, né, alcançar a nossa vida, como alcançou a vida de Obed-Edom, compartilhando alguns segredos, né? A Bíblia revela para nós alguns segredos de como ele alcançou em 3 meses aquilo que Abinadab, o seu antecessor, não alcançou quando a arca esteve na casa dele. Então é uma descoberta muito interessante, né? Como que eu consigo as bênçãos de Deus? É lógico que muitas delas virão, né, pelo caminho da graça e da misericórdia. Acho que, a bem da verdade, todas elas vêm pelo caminho da graça e pelo caminho da misericórdia, porque nós às vezes falhamos, erramos, cometemos algumas falhas, infelizmente, né? Infelizmente. Mas então eu acho que essa bênção vem por esse caminho. Mas existem coisas que nós devemos também fazer para alcançar, né, a bênção, alcançar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperamos do Senhor. Então, sexta-feira estaremos juntos mais uma vez, se Deus quiser, às 7h30 da noite, num momento híbrido, né? Tanto presencial como online também, orando e pedindo a Deus para poder manifestar o seu poder sobre a sua vida no nome de Jesus. Sábado nós temos a nossa Mocidade Soso, né? Não deixe de participar, não deixe de apoiar o seu filho. Às vezes ele fica meio que tímido de participar, traga você, participe com ele. É um tempo muito bacana com a mocidade. Domingo agora é o domingo de Santa Ceia. E eu preciso que você esteja atento nesse momento de Santa Ceia. Ou seja, teremos 4 horários. 8 às 9h30, 9h30 às 10h30. De 8 às 9, 9h30 às 10h30. De 5 às 6 e de 6h30 às 7h30. Então, fique atento, porque essa será a nossa última Santa Ceia nesse modelo. Em dezembro teremos uma Santa Ceia de manhã e uma Santa Ceia à tarde. Em dezembro nós voltamos com um horário pela manhã,
às 8h30 da manhã, e um horário à tarde, às 6h30 da tarde, se Deus quiser, em nome de Jesus. E a nossa programação continua normal. Segunda-feira, quero lhe fazer um convite, você que está me ouvindo, participando comigo nesse momento, convide outras pessoas. Quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde, nós iremos participar da Convenção Nacional Comemorativa dos 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Segunda-feira vamos comemorar os 70 anos da Igreja Quadrangular e também os 25 anos. A igreja tem 29 anos, nós vamos comemorar os 25 anos da igreja, coincidindo com o tempo que nós estamos aqui e por tudo aquilo que, graças a Deus, o Senhor nos deu nos deu, né, durante esse tempo, e as pessoas que passaram por aqui, enfim, temos certeza que será um tempo muito precioso, muito maravilhoso, em nome de Jesus, tá bom? Então fique aí, o seu convite, esse convite tão precioso. Terça-feira, nossa escola, né, de ensino, quarta-feira que vem, Uniora, tempo de orar, buscar a Deus, não deixe de participar. Sexta-feira, o sexto L e assim por diante, em nome de Jesus, tá bom? Maravilha! E estamos aí, graças a Deus, firmes para a glória do Senhor Jesus. Sabedoria de Deus na prática. Sabedoria de Deus na prática. Nós vamos ler o livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 21 ao 35. Provérbios 3, do 21 ao 35, que diz assim a palavra de Deus. Filho meu, não se aparte não se aparte estas coisas dos teus olhos. Guarda, né, a verdadeira sabedoria e o bom siso, né? Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Não andarás confiante pelo caminho e o teu pé não tropeçarás. Então andarás confiante pelo teu caminho, o teu pé não tropeçarás. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos, quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de não serem capturados. Não deixes de fazer o bem a quem merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que tu darei, se já o tens contigo. Ou seja, entregue, não permita que volte, faça isso, né? Enfim. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois quem habita contigo confiadamente. Outra coisa interessante, né? Diz, não contendas com alguém sem causa, se não fez nenhum mal. Não tenhas invejas do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Olha que coisa bacana. Ele tem intimidade, né? Ele tem essa intimidade com quem faz o bem, quem anda legal. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graças aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Então, está um complexo de informações, um grupo de informações para que esse filho, né, essa pessoa, ou nós, saibamos, né, andar em sabedoria. Tudo muito prático. É muito claro o que está dentro do livro de Provérbios. É de uma forma bem aplicável, vamos dizer assim. O que está diante de nós em relação à sabedoria para que nós possamos alcançar bons resultados, para que a nossa vida ela caminhe bem, de uma forma equilibrada, não que a gente vá ficar isento de algumas adversidades, porque elas fazem parte. As adversidades elas irão mais ou menos vir para nos desafiar, às vezes para poder nos ajudar a ficar
um pouco melhores ou saber tomar decisões, enfim, para nos ensinar. De uma forma assim analógica, né, a vara da vida, ela não vem para nos punir, mas ela vem para nos ensinar. Às vezes nós temos até a punição por ter escolhido um caminho mau, um caminho errado, e às vezes automaticamente vem a punição, o próprio, vamos dizer assim, o colher daquilo que eu semeei. Gálatas fala isso, Paulo fala isso, tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, mas muitas situações da vida, ela vem para nos ensinar, nos corrigir, nos ajudar a ter uma vida legal, uma vida abençoada. Então aqui é uma prática, né? Muito claro essa parte de Provérbios. Ele não há muito que interpretar a não ser entender na prática, né? A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Então fala do que é ser justo, da vida justa que nós devemos ter, da justiça que devemos praticar. Certamente ele fala, certamente escarnecerá dos escarnecedores, ou seja, daqueles que zombam, Deus irá zombar, mas dá graça aos mansos. Então está falando de uma condição que nós devemos ter para termos a graça de Deus, ou seja, o poder capacitador de Deus na nossa vida. Às vezes as pessoas falam assim, mas ser cristão parece que é ser bobo. Não. Nós somos mansos, né? E nós deixamos a graça de Deus nos capacitar para nós resolvermos os problemas, as dificuldades, as lutas e os contratempos que podem surgir. Então é bem diferente, né? A gente não, né? Bem diferente a nossa ação, ou deve ser bem diferente a nossa ação em relação a alguns comportamentos e ações e atitudes. Sábios herdarão honra, e os loucos tomam sobre si vergonha. Então são coisas práticas que ele traz. Então decisões certas irá trazer bons resultados, paz, satisfação interior, né? Essas boas decisões. Uma vida santa é uma vida segura, nos mantém na palma da sua mão, né? Das palmas da mão do Senhor, dando segurança para não tropeçarmos. Então essa vida de sabedoria, essa vida que Salomão está propondo em relação à instrução do filho, a nós também, nos chama para dentro dessa história, dessa orientação, mostrando, olha, vocês, a vida santa é uma vida segura, e eu estarão na palma da minha mão, estarei protegendo para que não haja nenhum tropeço. Ele nos livra do sono inquieto e do medo e da perda, do medo da perda e do mal. Então, como ele fala aqui, ele vem mostrando a prática da sabedoria, a prática da vida, né, conduzida pela sabedoria, mostra também que da sua parte vai nos livrar do sono inquieto, né? Aquele sono agitado, aquele sono agitado mesmo, aquele sono que a pessoa fica agitada, não consegue dormir direito, as insônias, né? Aquelas coisas todas. Pode ter a ver com alguma coisa clínica, mas muitas vezes esse estado de alma descontrolado, esse medo de perder alguma coisa, da perda de alguma coisa, né? Vivemos nesse medo, nesse mundo meio que cheio de medo, né? Medo de perder alguma coisa, medo de faltar alguma coisa, medo de não possuir, medo disso ou medo daquilo. Vivemos nessa situação. Por isso que ele fala que essa atitude, essa condução, essa proposta da sabedoria vai nos trazer paz. A palavra de Deus nos diz assim no Salmo 3, versículo 5: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Olha que coisa maravilhosa. Salmo 3, versículo 5: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, Deus e a sabedoria, que é Cristo, ele é a sabedoria de Deus para nós. Quando nós falarmos de sabedoria, não é apenas, reforçando aqui, não é apenas a conduta, a palavra, a orientação, mas também você deve entender que Cristo é a sabedoria de Deus para nós. Nós já fizemos essa leitura no início da série, mostrando que há
orientações sábias, mas também Cristo é a nossa sabedoria. Então, se nós estivermos apegados, se nós estivermos apegados a Cristo, nós estaremos apegados à sabedoria divina. Nele está a fonte de todas as coisas, né? Nele está a fonte do saber, do conhecer. Levantou homens para poder trazer esse conhecer e saber para nós. Derramou seu Espírito Santo sobre nós para nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que tem sido ensinado para nós, né? Isso é coisa maravilhosa. Então, nós temos essas manifestações de Deus, graças a Deus, através da sua palavra, através dos seus servos, principalmente através do Espírito Santo, que nos traz à lembrança aquilo que nós precisamos, graças a Deus. Então, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Salmo 4, versículo 8 diz assim: em paz também me deitarei. Em paz também me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Olha que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, né? O Senhor me faz habitar em segurança. E por eu estar habitando em segurança, me deito, durmo em paz. Maravilha, olha só. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 6, conta uma história fantástica. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre três soldados, ligado com duas ligados por duas cadeias. E olha o que diz o texto sagrado, olha só que coisa maravilhosa, olha. Nessa ligação de duas cadeias, os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava tão cheio da presença do Espírito Santo que ele dormiu. Ele poderia não dormir. Espera aí, eu tenho um soldado me agarrado de um lado, soldado agarrado do outro, tem 2 soldados na minha porta para não deixar eu sair, para não deixar que eu fuja, e ele dorme. A palavra de Deus fala, Pedro dormindo entre os 2 soldados. Para você ver, entender que o Senhor nos traz essa segurança em meio às artimanhas, às armadilhas, às cadeias, às prisões, criadas e feitas pelo homem, pelo mal. Satanás às vezes tenta criar prisões, criar situações para nos abater, nos entristecer, nos apavorar. Aqui nós somos, mostra-nos que quando confiamos no Senhor, podemos descansar como Pedro está descansando. Talvez você tenha passado por momentos difíceis e você fala assim: Fernando, eu não consigo dormir por causa dos meus problemas, então eu preciso fazer uma colocação. Você tem confiado em Deus? Você tem colocado isso nas mãos do Senhor, pedindo a Deus: Senhor, me dê paz, me dê segurança, eu confio no Senhor, aqui estão os meus problemas, as minhas dores, os meus maus, as minhas doenças, as minhas enfermidades, toma ela nas tuas mãos, cuida de mim, cuida por aquilo que eu estou passando. Pronto. Então, quando nós fazemos do Senhor a nossa segurança, o nosso refúgio, a nossa habitação, nós deitamos e dormimos em paz. Talvez alguém possa falar assim, ou o diabo pode usar alguém e falar assim: poxa, você é irresponsável. Não, pelo contrário, eu não sou irresponsável. Mas eu estou confiando em Deus. Eu sei que Ele vai me ajudar. Eu sei que Ele vai me alcançar, vai me conduzir, vai cooperar comigo. Olha que coisa fantástica. Então o Pedro sabia. Primeiro, havia uma igreja orando para Pedro. A igreja estava em oração pedindo a Deus que o livrasse daquela prisão injusta. Pedro estava preso porque estava pregando o evangelho e a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele foi preso por causa do evangelho.
Então a igreja estava reunida em casa orando, pedindo a Deus para poder livrar Pedro daquela situação. E ele dorme. Ele estava, ele era irresponsável com a sua vida? Não. Ele era irresponsável com o evangelho? Não. Mas ele estava confiando em Deus. Então, se você tem passado por momentos, e a gente sabe que há momentos que o nosso sono ele realmente se perde, infelizmente, mas se nós estivermos confiando em Deus, nós iremos dormir em paz, dormir sossegado. Mesmo que a gente esteja preso por problemas, dificuldades, tristezas, dores, nós vamos dormir em paz, porque nós vamos confiar que Deus ele vai nos ajudar a resolver os nossos problemas. Então, nos últimos versículos desse capítulo, né, capítulo 3 de Provérbios, Salomão ele contrasta 5 tipos de pessoas que o Senhor não se deleita e 4 tipos de pessoas que ele se agrada. Né? Então, ali vai mostrando, né, ele vai mostrando aquilo que ele não agrada e aquilo que agrada a ele. No capítulo 3, versículo 33, diz assim: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Olha que coisa interessante. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Olha que coisa maravilhosa. Então ele começa a mostrar que nesses últimos versículos, há algumas pessoas que, infelizmente, existem problemas, né? Injustiça, o justo, o ímpio, mas existe aqueles que Deus tem se agradado. No capítulo 7, para termos um exemplo disso, no capítulo 7 do livro de Esther, versículo 10, livro de Esther, capítulo 7, versículo 10, diz assim: E Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Amã foi um homem que recebeu um título e, através desse título, ele começou a perder a cabeça, vamos dizer assim. Começou a humilhar as pessoas, exigir que as pessoas se dobrassem, se curvassem diante dele ao passar. Mardoqueu não fez isso, né? Mardoqueu entendeu que não era para ele fazer isso. Mardoqueu era judeu e o povo estava sobre um domínio sírio de Artaxerxes, né? O rei Assueros também é outro nome, né? Numa versão fala Xerxes, Artaxerxes, e uma outra versão fala Assueros, né? Era um rei persa e o povo de Israel estava sobre esse domínio violento, né? Mostrado na estátua de Nabucodonosor, o tronco de prata e bronze, né? Então fala dessa forma de colonização bruta passada por Israel. Então Mardoqueu, judeu, ele não se dobrou diante de Amã. Então Amã monta um esquema para denunciá-lo ao rei e aí matar Mardoqueu e todo o povo judeu, aonde aparece Hadassa ou Esther para negociar, né, a soltura, o esquema feito pelo rei, pelo Amã, para destruir não só Mardoqueu, mas todo o reino. Então, de uma forma perversa, de uma forma maldosa, ele esquematiza essa morte. Então Esther vai diante do rei, prepara um jantar e ali ele anuncia esse esquema, o que a mãe estava fazendo, o que a mãe estava organizando, o que a mãe estava pretendendo. E quando a mãe constrói uma forca já, achando que ia matar e enforcar Mardoqueu. Quando o rei sabe dessa trama, da existência dessa trama, o que acontece? Ele inverte. Em vez de Mardoqueu morrer na forca, Amã morre na sua própria forca. Olha que coisa interessante. Isso nos traz uma luz muito interessante sobre os nossos adversários. Eles mesmos cairão em suas próprias armadilhas. Confie no Senhor, naquilo que o Senhor tem para você, naquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que ao conhecer sabedoria e saber dos perversos, dos ímpios, dos maus, a gente confia em Deus. Eles mesmos cairão em suas próprias armadilhas. Então deixe Deus trabalhar, deixe tudo nas mãos de Deus. Eu sei que é difícil às vezes.
a gente vai querer questionar, a gente vai querer perguntar, a gente vai se olhar no espelho e falar assim, o que está de errado em nós, e aquilo que tiver nós vamos pedir perdão, crendo que Deus vai perdoar, mas a gente vai, infelizmente, ter esse problema, né? Mas confie em Deus, Ele sabe o que está fazendo, Ele está na direção da nossa vida, graças a Deus. Bom, então Deus honrará aqueles que demonstram sabedoria, confiando nele e obedecendo. Os tolos herdarão nada mais do que vergonha e desgraça. Todos nós colhemos o que plantamos. Então, vamos confiar nele, em Deus, estar sempre confiando naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus pode fazer para nós. Os tolos vão cair em suas próprias vergonhas e desgraça, Deus que nos perdoe, mas é o que a Bíblia é sagrada, aquilo que nós plantamos, certamente nós vamos colher, ou seja, o que o tolo planta, o tolo colhe. Bom, agora nós vamos passar por uma outra parte, no capítulo 4, que fala de exemplos de sabedoria. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Agora são exemplos de sabedoria, o esforço para ensinar esse filho, o caminho da verdade, o caminho certo, o caminho correto. Diz assim o texto sagrado de Provérbios 4, do versículo 1 ao versículo 13. Ouçam, meus filhos, a instrução de seu pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, andava pequeno, na companhia de meu pai e um filho muito especial para minha mãe. Salomão era filho de Betseba foi filho de Betseba com Davi, né? Então Davi teve outros filhos depois daquele que primeiro morre, né? Aquilo leva o menino, depois veio Salomão. Então ele era muito querido pela mãe porque o primeiro morre e ele, né, se apega a ele, isso é natural. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste. Não abandone, ele dizendo, né, Davi, mostrando para Salomão, não abandonem, né, a sabedoria. Ela o protegerá, ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará um presente, uma coroa de esplendor. Ouça, filho meu, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria. Eu o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você for por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Pegue-se a instrução. Não abandone, guarde-a bem, pois dela depende sua vida. Maravilha. Olha só que coisa bacana, né? Então, Salomão, ele recebe instrução de Davi e agora ele instrui os seus filhos. Ou seja, o texto, a história, a palavra, os ensinos nos traz também a mesma informação de termos a sabedoria como algo muito precioso, nos honrará, nos ajudará, nos protegerá, nos livrará. Então, ele traz essas informações para a gente. Há um ditado francês que diz assim: noblesse oblige, ou seja, quer dizer que as pessoas de classe ou berço nobre são obrigadas a viver de acordo com a sua origem. Então, assim como a Bíblia Sagrada, ela chama atenção para educar e ensinar o filho nos caminhos que ele deve andar, esse ditado francês também traz essa conotação. Se você nasceu em Cristo, você tem que andar em Cristo, aprender de Cristo.
ser conduzido por aquilo que Cristo tem para nós, dando a verdade que ele nos apresenta. Então, os filhos de Salomão, eles eram membros de uma família real. Então, como tais, esperava-se que se comportassem com nobreza, deveriam se comportar como tal. E ele procurava prepará-los para as suas responsabilidades. Então, por eles terem nascido dentro de uma família real, serem filhos de um rei, automaticamente príncipes, então tudo era feito para que eles andassem de conformidade com a sua família, aqueles que eles eram filhos de um rei. Ah, meu Deus do céu! Então nós vamos colocar uma informação prática. A igreja é como esse cuidar desse filho de Deus. A Bíblia Sagrada é como um manual, Deus falando para nós que somos os seus filhos. Tá certo que nós nascemos com muitas informações, mas a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17 diz que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. É como se você estivesse dentro de um carro. Qual é o espelho maior? O retrovisor ou aquele que está diante de você? Ou seja, o retrovisor menor é o passado, o que ficou lá atrás, o que já passou, o que a gente vê e deve olhar de uma forma menor do que está diante de nós. O para-brisa é muito maior, ou seja, a vida que eu tenho para frente, essa minha jornada, eu tenho que dar mais atenção a ela, porque o retrovisor já passou, se torna pequeno e aquilo vai se perdendo, a estrada vai se perdendo com o passar, com o caminhar, com o andar. A frente do carro é grande. Você já percebeu isso? É a mesma coisa a vida. Então, as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo, tudo se fez novo. Então eu preciso entender que eu, como filho de Deus, eu preciso aprender com esse meu Deus, esse Pai que eu tenho, como eu devo andar, como eu devo ser conduzido, como fala, né, nessa interpretação francesa, e como a Bíblia Sagrada também diz. É lógico que existem muitas informações em nós que vão ser confrontadas com as verdades da Bíblia Sagrada. Isso é fato. Mas a gente não pode ficar olhando para trás. A gente tem que olhar para a frente. Olhar para a frente é maior, é mais amplo do que, usando a figura do carro, a analogia do carro. O passado é um retrovisor pequeno, mas à frente está muita coisa, muitas coisas que eu posso fazer, que eu posso alcançar, que eu posso me aventurar, aprender. Então, existe algo muito maior na minha frente. Então, a gente tem que olhar para isso, ou seja, olhar para aquilo que Deus tem para nós, que vai nos ajudar às coisas maiores lá na frente. Então, é esse desafio que a Bíblia traz, esse desafio que nós temos como filhos, né, de Deus, para poder aprender, né, a ser, né, a fazer com que nós sejamos vistos realmente. Poxa, o pessoal ali realmente é de Deus, enfim. Assim devem ou deveriam fazer também os pais cristãos. Nós cristãos, seguindo as orientações de Deus, mas também nós, como pais cristãos, deveríamos estar fazendo isso. Então, ensinar os filhos, mostrar os filhos, conduzir os filhos, pelo fato de eles estarem nascendo numa família cristã. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Ele recorda claramente como um pai o ensinara e enfatizará a importância da sabedoria para a vida. Ao ouvir com cuidado, ele teria certeza de uma vida significativa e produtiva.
Então, assim como ele aprendeu com o pai dele, Davi, ele também se esforça para poder ensinar aos seus filhos, para que os seus filhos tenham uma vida produtiva e significativa, uma vida de significados. As pessoas não estão perdendo as suas vidas, enfim, porque não tem um significado, não foram instruídas. É aí que eu quero passar uma parte interessante. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, pelo Zap, uma irmã da igreja. Ela tem uma menina adolescente e ela tem um menino novo, ainda bem novinho ainda. E ela estava falando das desconstruções que o mundo está passando. Essa nova ordem que está sendo muito aflorada. Hoje nós abaixamos um livro que fala sobre a nova ordem mundial na justiça brasileira. Ainda não consegui ler, já baixei e vou imprimir para poder ler. A nova ordem mundial na justiça brasileira. Então existe essa nova ordem sendo aplicada em todos os países do mundo, entendeu? Nas leis desses países. E essa nova ordem mundial, ela vem desconstruindo muitos valores. E essa, como eu estava conversando com a irmã, ela comentou sobre a desconstrução da família. É o que eles querem, desconstruindo a família, desfazendo da família. Quem vai instruir o jovem ou adolescente? A escola. A escola, ela é guiada, conduzida por quais leis? Do Estado. E quais são as leis do Estado que nós estamos vendo? Quais são as leis que o Estado está aplicando? Então nós vemos que o desfazer do ensino na casa, isso é muito importante, a gente está colocando essa parte de instruir o filho, mostrar o filho, aplicar ao filho os ensinos da palavra de Deus, mostrar para os filhos que a escola é um aprendizado para uma profissão, não é um aprendizado da vida. A gente consegue aprender com a vida dentro de casa, com o pai e a mãe. Os valores morais, os valores espirituais, os valores da educação, do respeito. Esses valores nós aprendemos dentro de casa. A escola tem a sua função de capacitar essa pessoa que está cheia de princípios bons a ter um bom futuro, uma boa profissão. Eles acabando com a família, com esse estado de família, quem vai cuidar dos filhos? O Estado. O Estado é conduzido por regras, por leis. Então o Estado vai formar essas crianças. Por isso que nós devemos trabalhar na mente e na cabeça das crianças, que elas estão dentro da sua escola, não é para serem conduzidas pela ideologia moral, pela ideologia espiritual deles. Não, eu estou lá para poder aprender matemática, português, ciência, história. Eu estou ali para poder aprender porque eu quero ser um profissional. As minhas qualidades eu consigo em casa. Então eles destroem a casa. Quem vai construir os valores morais dessas crianças? As escolas. Você já percebeu? Não, por favor, entenda bem o que eu vou dizer. Por favor, entenda bem, senão eu posso ser criticado. Mas há uma faculdade. Olha o que eles estão fazendo com os nossos jovens. Eles estão pervertendo valores dos nossos jovens. A faculdade não está para poder ensinar conduta moral, espiritual, não. A faculdade está para poder mostrar e ensinar aquilo que eu preciso para ser um profissional. As minhas qualidades morais, espirituais, os meus valores eu aprendo dentro de casa. Quando eu tenho essa estrutura em casa, eu tenho a consciência do que eu estou fazendo na faculdade. Eu conheço o caso de um pai um pai cristão, chegou para o seu filho cristão que ia fazer a faculdade e disse: a faculdade é para te ensinar uma profissão. Valores você aprende dentro de casa. Você vai fazer amizade na faculdade para poder fazer trabalho, para ajudar, para aprender, para compartilhar. Valores você não precisa aprender lá.
Então você não precisa ir para um baile, para um bar, não. Você precisa estar lá para aprender a uma profissão, pronto. Você entra para aprender uma profissão, sai para poder executar a profissão. A parte moral, a parte de conceitos, de princípios, de condutas, a casa, a família oferece. O que eles fazem? Eles quebram isso dentro da família. Esse jovem precisa de uma formação. Se ele não tem a família para formar, quem vai formar? A escola. A escola tem um Estado. Então, quem vai formar essa criança? Quem vai formar esse adolescente? As leis do Estado. E aí, não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada. Olha as leis que estão sendo colocadas no Estado, que estão sendo colocadas dentro da escola. Então, nós não podemos, nós temos que entender que os valores, os ensinos, as orientações, os princípios, eu aprendo dentro de casa. A escola, a faculdade, eu vou lá para poder me capacitar para ter uma profissão e desenvolver bem a minha profissão. Os meus amigos de faculdades, vou fazer trabalho com eles, vou poder ajudá-los dentro de sala de aula, mas lá é apenas a minha capacitação profissional, a minha capacitação humana, de pessoa, de conduta, de moral, está dentro da minha casa. Eles destroem a casa e deixam a criança e o jovem à mercê do Estado. E aí o Estado vai conduzir. Aí o Estado vai tentar ensinar, educar, coisa que nós é que devemos fazer. Essa desconstrução de valores está fazendo com que os nossos filhos, como eu digo, os nossos, né? Estamos todos juntos, estão sendo instruídos pelo Estado. É fato. Então, por exemplo, quando há uma destruição da família tradicional, né? Que vai instruir, o menino fica perdido nesse estado. Bom, por isso que nós devemos trabalhar bem na educação do nosso filho, como parte moral, como parte espiritual, como parte emocional. Mostrar para eles que a escola é a capacitação para a profissão, né? É uma capacitação profissional, é uma instrução para a vida, mas a vida, a instrução básica, moral, está dentro do lar da família. Por que eles querem destruir a família? Porque aí você tem jovens perdidos. Então vamos instruí-los, e aí vamos instruir do nosso jeito. O que nós vamos instruir da nossa forma. Vamos instruir da nossa maneira. Só Deus para ter misericórdia de nós e só Deus para ter misericórdia das famílias neste mundo que nós vivemos. Só Deus para ter misericórdia. Só Deus. Bom, vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a conduzir o nosso lar. Semana que vem eu tinha um assunto bem legal, tinha uma outra coisa para poder falar, mas semana que vem eu falo, na terça-feira, meio-dia. De algo que mexeu com o Brasil semana passada, eu gostaria de compartilhar algo sobre isso. Mas vamos deixar para terça-feira porque o horário já avançou. Vamos orar agradecendo a Deus por aquilo que nós compartilhamos, né, da Bíblia Sagrada, do texto sagrado, e pedir a Deus para nos ajudar e ter misericórdia das famílias no mundo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, por nós podermos participar da leitura das Sagradas Escrituras, por nós termos o privilégio de nós lermos e nos alimentarmos dessas Sagradas Escrituras. Ela é pão para nós, é água para nós, é luz para nós. Ó Deus Todo-Poderoso, te pedimos que essa palavra seja difundida, anunciada dentro de cada lar, meu Deus Todo-Poderoso, para que aqueles que estão crescendo nesses lares cresçam fortalecidos, equipados, ó Deus, para vencer este mundo tão adverso à fé, tão adverso às coisas morais sagradas.
Que o Senhor, meu Deus, capacite o pai, a mãe, dando sabedoria, orientação, discernimento, para que, meu Deus, haja uma boa instrução no seio dessa casa, no seio dessa família. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, para a tua glória nós te pedimos, guarda essas casas, guarda essas famílias. Guarde, meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus, das famílias, ó Pai, que às vezes não têm princípios, meu Pai, para poder ensinar, instruir, que às vezes não tem a revelação da tua palavra para conduzir e às vezes não tem o hábito nem de orar, ó Deus, o Senhor está guardando e protegendo. Tenha misericórdia, meu Deus Todo-Poderoso, dessas famílias que estão dentro desses esquemas, permitindo que o Estado, meu Pai, venha educar, ó Deus, venha orientar aquilo que a família deve fazer, meu Pai. Em nome de Jesus, venha nos ajudar para a glória do Teu nome, venha nos auxiliar para a glória do Teu nome, venha nos capacitar para a glória do Teu nome, venha capacitar a igreja e aqueles que ensinam na igreja para ajudar essas famílias. Em nome de Jesus, venha ajudar os líderes, a capacitar os líderes para a glória do Teu nome. Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus, e nesse nome tão precioso, tão poderoso, tão maravilhoso, nós te pedimos hoje e sempre para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, maravilha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amado de Deus, aleluia, glória a Deus, maravilha. Bom, o programa Encontro com a Palavra vai ficando por aqui. Terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez, dentro desse assunto, dentro dessa série chamada Sabedoria. Desejamos a você um bom dia, uma boa tarde, desejamos a você um bom final de semana. Espero vê-los esse final de semana, compartilhando com a palavra conosco, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando de uma forma muito preciosa, capacitando você. Tenho certeza que algumas mães estão conosco nesta hora, e nós rogamos ao Espírito Santo que lhe capacite nesse momento tão difícil que nós temos vivido, né? Infelizmente, mas quem conhece a Bíblia Sagrada, não se assusta, e também tem na Bíblia Sagrada os recursos para poder proteger, amparar de uma forma preciosa essas crianças, essas vidas. Ok? No mais, Deus abençoe, fiquem com Deus. Semana que vem eu vou falar de um assunto muito interessante. Na terça-feira eu ia me emendar nesse, mas eu não posso, né? O tempo não é muito legal, já passamos o tempo. Ok? Então eu espero ver você na sexta, no sábado, no domingo e na segunda-feira, na comemoração dos 25 anos e dos 70 anos, em nome de Jesus, tá bom? No mais, um grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus, tá? Deus abençoe você, um grande abraço em nome de Jesus, tá bom? Uma boa tarde, paz, fiquem com Deus.